vez aqui na nossa Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, no horário normal das palestras de quarta-feira, às 19h30. Hoje, grata satisfação de ter o nosso amigo Carlos Luiz, Carlão, desenvolvendo mais um tema para nós. Companheiro da casa, desde as primeiras horas da pandemia, não deixou de vir em um mês, sempre esteve aqui gravando, quando a gente não podia, inclusive, ter a presença de público, mas fizemos todas as gravações internas aqui e ele sempre se prontificou e praticamente todos os meses ele esteve com a gente até hoje. Não só aqui, mas também nas duas casas que funcionaram em Pinheiral, em Conservatório, todo mês ele também estava lá, né, demonstrando, sobretudo, muita coragem, muita fé que a gente precisa realmente ter. Bom, então antes da gente passar a palavra para ele, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição número 47, O Povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando Lucas 19, 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizava a hostilidade de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados um todo, achamos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turma experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue, lágrimas varrem os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas aos espíritos das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Então, uma página de Emmanuel, fazendo um resumo bem rápido, né, dizendo que essa perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos, principalmente na época do próprio Cristo, nós vimos aquilo que aconteceu. Ele foi, inclusive, crucificado, depois teve a perseguição a todos os apóstolos, aos discípulos, aqueles que pregavam o seu evangelho de amor, e, como ele fala aqui, mas a claridade do Mestre, contudo, está sempre acenando-nos, nos chamando para que nós possamos participar do seu evangelho de amor. Embora, também como ele diz, muitas vezes os políticos do mundo formulam 1000 promessas aos espíritos das massas, raras pessoas, entanto, se interessam por esse tipo de plataforma. Embora nós saibamos também que essas coisas que fazem parte do mundo material tocam a todos nós devemos realmente nos importarmos. Mas no último parágrafo, que é o essencial, ele nos fala que, entretanto, nós deveríamos observar um pouco mais, né, as mensagens do alto, renovando-nos para as consolações e apelos imortais. Porque, como espíritos imortais que somos, a nossa verdadeira vida não é aqui, é no mundo espiritual. Bom, então esse é um resumo da página, para a gente dar bastante tempo para o Carlos Luiz. Lembrando a vocês que nós estamos atendendo ao decreto municipal, abertos apenas para 30% da nossa frequência no salão, as cadeiras separadas, nós estamos falando isso em todas as palestras, as cadeiras separadas, álcool gel na entrada, aqui na mesa, na sala de passe, 4 cadeiras só lá dentro para os passistas. Então retornamos o trabalho de passe também, mas com todos os cuidados, com toda a higiene, conforme manda as autoridades sanitárias, para que a gente possa desenvolver o trabalho, esperando que o mais rápido possível a gente possa voltar com a frequência total aqui na casa. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus, um amigo incondicional de nossas almas, que faça com que o mentor do nosso irmão Carlos Luiz, presente, possa incluí-lo, para que ele traga todo esse cabedal de conhecimento que ele tem, através dos estudos que ele faz, para que nós possamos, sobretudo, compreender
e procurar vivenciar isso no dia a dia. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva com seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Com essa prece, então, nós damos aberta a primeira parte do nosso trabalho, passando a palavra para o Carlão, que vai nos falar sobre Jesus na casa de Zaqueu. Tema interessantíssimo, né? Isso aí, meu irmão. Que Deus te abençoe, né? Possa desenvolver bem o trabalho. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos garanta uma noite tranquila e de aprendizado. Na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho um dos mais sublimes e interessantes, Jesus na casa de Zaqueu. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que Jesus, ele passou pela terra durante 33 anos, sendo que nos últimos 3 anos foram os anos em que ele mais teve contato com o povo. Jesus frequentava todos os lugares onde havia as pessoas, fosse lá no meio dos povos, na casa. E Jesus, nós tivemos fazendo uma pesquisa, uma busca, e Jesus teve 12 visitas a casas. E nós vamos dar uma passada rápida por elas, para nós trabalhar mais Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu venceu antigas vacilações e transpôs densas barreiras para, naquele dia memorável, tornar-se amigo íntimo de Jesus, lembrando as letras do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Talvez seja uma das situações mais complexas que nós temos no dia de hoje, meus irmãos. Ainda mais agora com o problema da pandemia, né? É visitar os amigos, visitar as pessoas. Então, por exemplo, tomar aquele café com bolo lá da Arlete, né? Não é verdade? Visitar os amigos. A gente, nessa situação que nós nos encontramos, nós temos essa dificuldade no dia de hoje. Mas então, meus irmãos, é necessário que a gente interprete da melhor maneira possível todos esses acontecimentos que possam ser para o nosso bem. E nós vamos analisar alguns apontamentos aqui de Jesus fazendo as suas visitas. A gente começa com esse bonito quadro, né? Que Jesus possa bater nas nossas portas, porque alguns de nós, meus irmãos, estamos longe de buscá-lo. Nós ainda não nos sentimos à vontade para nos tornarmos amigos íntimos de Jesus, como Zaqueu foi. Embora Zaqueu tenha tido apenas um contato com Jesus, mas ele já o sentia antes, muito antes mesmo desse encontro de fraternidade. Nessa introdução, meus irmãos, vamos ver que Jesus, ele nos ensinou a entrar nas casas sempre dando aquela saudação, né? Que a paz, né? Que a paz esteja nesse lar. Pouquíssimas das pessoas fazem isso, né? Deveríamos fazer mais, levar a nossa paz, levar aquilo que nós temos de mais profundo e mais sincero em nossos corações quando nós visitarmos a casa de alguém. Deixarmos lá fora as nossas anomalias, as nossas malquerências, os nossos problemas, para quando entrarmos na casa dos nossos amigos, levarmos um pouco de paz também. Jesus prometeu bênçãos
E essas bênçãos são também para nós, porque aquele que abençoa é duplamente abençoado. A bênção que vem do alto, para ele fazer a distribuição, e a bênção que ele recebe de volta, porque sempre ocorre um retorno dessas bênçãos que a gente vai distribuindo. No Novo Testamento, meus irmãos, nós escolhemos 12 casas que Jesus entrou, e em todas elas ele deixou algo de muito especial. E Jesus também, quando entrava, a sua sensibilidade, a sua ultra sensibilidade, coisa que nós só vamos adquirir daqui a alguns milênios, talvez alguns milhões de anos, quando nós já estivermos um pouco mais depurados. Jesus, quando entrava no lugar, ele percebia a situação e ele levava sempre aquilo que faltava àquele lar. Então, primeira casa que Jesus entrou, meus irmãos, é lá um casamento em Caná, conforme está relatado em João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Conta-se que Jesus foi convidado com a sua família, né? E ele foi para casa, foi para essa casa. Chegando lá, faltou vinho. E Maria, sua mãe, virou para ele e falou assim: meu filho, está faltando vinho. E Jesus teria perguntado: e o que eu tenho com isso? Né? A festa não é minha. Mas Jesus fez então um pedido. E Maria mandou que os servos daquela casa cumpra tudo aquilo que ele disser. E Jesus mandou que trouxesse água. E essa água foi transformada em vinho para que a festa continuasse. Porque naquela época, como hoje, quando acaba a bebida, acaba a festa. Não é verdade? Qualquer festa que a gente vá, acabou a bebida, acabou a festa. E ainda, meus irmãos, onde Jesus chega, quando ele chega, ocorre uma renovação da alegria. E Jesus sempre traz bênçãos, sempre traz bênçãos. Nessa casa, Jesus levou alegria, porque a festa continuou, né? Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós abrimos a nossa casa mental para Ele, quando nós abrimos, de preferência mesmo, o nosso coração na sua mais inteireza possível. Depois nós temos Jesus na casa de Pedro. É aí, meus irmãos, que nós temos o relato da primeira cura que Jesus fez. Vejamos que em Caná é o primeiro milagre feito por Jesus. E aqui na casa de Pedro é a primeira cura. E aqui nós vamos ver que Jesus estava indo para aquela casa por acaso, né? E chegando lá, ele e os seus discípulos foram surpreendidos com a grave doença que a sogra de Pedro estava, né? Então Jesus a cura. E o detalhe é que ela tem uma cura tão instantânea que ela já vai começar a preparar o que de comer, né, para os visitantes. Então, naquele momento, meus irmãos, a certeza de que Jesus podia fazer curas. E a história começa a se espalhar, porque muitas pessoas souberam que a sogra de Pedro estava doente. E depois da visita, a sogra estava toda serelepe lá, né? Toda já envolvida nos afazeres da casa, preocupada em agradar a todos. Então, Jesus, na casa de Pedro, leva a cura. É o que todos nós também buscamos, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração para Jesus também, para podermos receber a cura. As emanações mais altas para aliviar as nossas dores, para eliminar os nossos problemas físicos, mentais, espirituais, morais. Tudo pode ser solucionado com a presença de Jesus. Depois nós temos, meus irmãos, a casa em Cafarnaum.
conforme está descrito no capítulo do Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 24. Essa é bastante interessante, meus irmãos, porque Jesus levou à restauração. É uma situação que todos nós estamos necessitados. Nós necessitamos ser restaurados. Necessitamos que as bênçãos possam vir até nós e que possam nos transformar, possam nos tirar todas as mazelas que nós trazemos, desde que nós possamos também trabalhar em nosso benefício e em benefício das pessoas que estão à nossa volta. Então, essa casa, segundo consta, está lá em Marcos capítulo 2, versículo 1, essa casa era do próprio Jesus, era onde Jesus morava. Então, nessa casa, ela servia de pousada, já que Jesus e os apóstolos viviam andando de um lado para o outro. E aí, de vez em quando, eles passavam lá para poder repousar, para poder, provavelmente, fazer a sua higiene, né? Fazer uma alimentação melhor e tudo mais. Então, esse Cafarnaum era uma região estratégica, porque ela dava passagem para todos os quadrantes ali daquele lugar onde Jesus estava fazendo a sua caminhada evangélica. A multidão lotou a casa. Aí vocês devem se lembrar daquele momento em que tem aquela frase, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Foi nesse momento. Nessa casa, meus irmãos, ela estava tão lotada que não tinha mais onde entrar ninguém. E as casas daquela época não eram tão grandes, né? Mas um paralítico conseguiu, com a ajuda dos amigos, ser descido, né, no meio de onde Jesus estava falando. E esse paralítico é curado por Jesus. Aí nós temos a questão da cura desse paralítico, restaurando as suas energias, restaurando a sua saúde, restaurando a sua mobilidade. É uma das situações que também nós precisamos. Nós precisamos receber a restauração para que nós possamos caminhar com Jesus. Nós precisamos estar bem fisicamente. Não adianta o indivíduo estar envolvido com uma série de problemas de saúde, querer desenvolver as suas tarefas, porque provavelmente ele não vai conseguir fazer tudo aquilo que ele necessita fazer. Então, todas as vezes que nós pensamos, meus irmãos, que não há uma saída, né, nós temos que olhar para cima, porque muitas vezes de cima que virá a nossa ajuda. É do alto que vem sempre as nossas mais salutares energias para que nós possamos sair da problemática que nós nos envolvemos. Depois, meus irmãos, nós temos a casa de Levi. Aqui é o primeiro encontro de Jesus com o cobrador de impostos. Aqui nós temos Levi. Depois nós vamos ter o Zaqueu, que também era cobrador de impostos. Levi recebe de Jesus o perdão. Vejamos então, meus irmãos, que depois que Levi começa a fazer o seu trabalho, né, ele vai receber um novo nome, que é Mateus, que é o evangelho mais completo que temos. Dos 4 evangelhos, Mateus é o evangelho mais completo. Mateus, Lucas, João e Marcos, né? Então, mas é Mateus que é o mais completo. Mateus é mais denso, Mateus é mais profundo, Mateus traz mais informações. E é Mateus que era Levi, que era o cobrador de impostos. E ele se arrepende, né? Ele conhece Jesus e deixa tudo, deixa a sua riqueza, deixa seus familiares e passa a seguir Jesus. Então Jesus levou Jesus para sua casa e fez uma festa de apresentação, apresentar um novo amigo que era Jesus. Mas acontece o seguinte, que ele era mal visto por todas as pessoas. Os companheiros dele, os da mesma tribo dele, da mesma
os judeus, eles tinham horror aos publicanos, porque os romanos eram uns guerreiros muito, muito inteligentes. Ou seja, quando eles chegavam num determinado lugar, eles escolhiam alguém para ser, como nós diríamos hoje, o testa de ferro deles. No caso da cobrança de impostos, só podia ser cobrador de impostos aquele que fosse muito rico. Então havia uma espécie assim de uma asta pública, né? Uma espécie assim de leilão, uma espécie de concorrência. Quem pagasse mais tinha o direito de cobrar. E aí um detalhe interessante, não havia alíquotas, ou seja, não havia um percentual. O cobrador de imposto, ele cobrava do jeito que ele queria, no valor que ele queria. E como ele normalmente era aquele indivíduo que conhecia todos da sua comunidade, então ele sabia quem podia pagar mais e quem podia pagar menos. Então por aí dá para nós entendermos a profundidade da sabedoria dos romanos ao colocar como cobrador de impostos, como gerente da cidade, né, como seria hoje o prefeito, como os negociadores, aquelas pessoas que conheciam o máximo possível, tanto do local quanto das pessoas. Pois bem, nesse caso, Levi, ele se apresenta a Jesus e até pede perdão por tudo. E quando ele abandona tudo para seguir Jesus, em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós observamos Paulo nos ensinando e dizendo assim: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Significa, meus irmãos, que aqueles que aderem a Jesus, aqueles que passam a seguir Jesus, aqueles que se comprometem com Jesus, deixa de ter a condenação, deixa de ter os pecados. Claro, porque a partir do momento que nós conhecemos, temos o ensinamento, temos a profundidade, passamos a usar melhor o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, nós vamos poder fazer melhores escolhas. Por isso, já não estamos mais em condenação, nós já estamos buscando a reparação, nós já nos arrependemos, então fica tudo mais tranquilo, muito mais fácil para a gente continuar seguindo. Então Jesus traz o perdão, né? Traz o perdão para o nosso lar, traz o perdão para o nosso coração. Vamos lembrar aqui, meus irmãos, que nós espíritas, quando nós entendemos a questão do perdão, significa que é sempre a partir do momento que nós também perdoamos. Significa que é a partir do momento em que nós nos arrependemos. E é também a partir do momento em que nós começamos a recuperar nos outros aquilo que nós causamos de prejuízo para eles. Pois bem, a gente vai mais adiante aqui e a gente vai ver a casa de Simão. Está lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 até 46. Vejamos aqui. Então, nesse caso aqui, Jesus levou a unção. Unção significa bênção. Normalmente essa palavra não é muito utilizada no meio espírita, né? Mas, vejamos, era o costume da época, quem chegasse numa casa, recebia água para lavar as mãos e os pés. Vejamos que naquela época, a grande maioria andava a pé, andava de sandálias. As estradas eram todas de terra, então, muita poeira. Então, havia necessidade de lavar as mãos e os pés, até mesmo para dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de, como é que poderíamos dizer, de conforto. Então havia isso. E aí, Simão não cumpriu com esse ritual da hospitalidade, não ofereceu a água, mas havia uma mulher que, vendo Jesus, reconhecendo Jesus, ela vai, lava os seus pés com as suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. É nesse momento aqui, meus irmãos, que nós vamos encontrar um desses mais pungentes encontros de Jesus com as mulheres. É um dos momentos assim mais bonitos, porque eram pessoas que não tinham nada para oferecer.
ofereciam aquilo que de mais puro elas tinham. Então as suas lágrimas, os seus cabelos para secar. Então, diante de Jesus, né, nós podemos levar as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas dores, as nossas doenças, tudo mais. Nesse momento que nós estamos atravessando de pandemia, levar para Jesus as nossas dúvidas com relação a essa doença terrível que está assolando a humanidade e que agora lá na Europa está começando a voltar, está preocupando todo mundo. Aqui no Brasil, nós temos aí uma quantidade enorme, são quase 150 mil pessoas que desencarnaram. Tem gente que não está acreditando ainda que essa doença mata, né? Então nós precisamos levar a Jesus os nossos pedidos, para que Ele tenha piedade de nós, tenha piedade dessas pessoas ignorantes, que deveriam se fortalecer um pouco mais na compreensão da grande validade, da grande importância da nossa vida. Então nós precisamos valorizar cada vez mais esse nosso encontro com a vida material. Depois, meus irmãos, nós temos a casa de Jairo. Também é um momento muito interessante de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 8, versículos 41 até 56. Então vejamos, Jesus ali leva a vida. Jesus havia sido chamado, meus irmãos, para atender a filha dele. A filha estava doente. Só que quando Jesus chega lá, a menina já estava morta. E aí muitos acreditaram que Jesus tinha chegado tarde demais. Mas para Jesus não existe isso, né? E aí Jesus manda que todas aquelas pessoas que não acreditavam, que não entendiam o que poderia acontecer, para que essas pessoas se retirassem. Algumas vezes, nos nossos trabalhos de passe, nos nossos trabalhos com as pessoas doentes, muitas vezes a gente pede que determinadas pessoas se retirem, porque a vibração delas é contrária àquilo que nós estamos querendo fazer. Então Jesus também, olhe bem, Jesus, o maior dos maiores, pediu que aquelas pessoas que não acreditavam, não tinham fé, se retirassem. E aí Jesus vai e restaura a vida dessa menina, né? Ele faz com que ela acorde, dizendo que ela apenas estava dormindo. E aí nós vamos ver lá em João capítulo 10, versículo 10, que é necessário, meus irmãos, que a nossa fé, ela nos proteja, que ela fique por dentro, trazendo a nossa vida em abundância. Quando Jesus nos afirma, né, que Ele tem a vida, Ele dá a vida e é vida em abundância. Depois nós temos outro encontro, aliás, aqui foram vários encontros, né, na casa de Marta e de Maria. Vários momentos Jesus tem essa oportunidade de encontrá-las. Então, foi lá que Jesus foi levar a palavra. Aquilo que algumas vezes nós fazemos, quando nós vamos fazer o chamado culto do Evangelho no lar dos nossos irmãos. Nesse momento que nós temos a oportunidade de falar de Jesus, de falar daquilo que pode restaurar as nossas vidas, a nossa saúde, a nossa paz e tudo mais, nós vamos lembrar então Jesus encontrando Marta e Maria. E aí o que acontece? O que nós vamos ver lá? Que Marta ficou preocupada com os afazeres. Ela tinha muita coisa. E ela chega a pedir a Jesus: Senhor, mande que minha irmã venha me ajudar. E aí Jesus fala: ela fez a melhor escolha. Porque quem sabe se elas teriam novamente a oportunidade de encontrar Jesus, de ouvir Jesus, de aprender com Jesus. Então, Maria havia feito a sua melhor escolha. Então, ela estava concentrada lá para aprender a mensagem que Jesus estava trazendo. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós convidamos Jesus para entrar nas nossas casas, mas a gente não está ouvindo. Ainda mais agora, com essa maquininha infernal, né? Muitas vezes a gente vai visitar alguém e as pessoas estão lá. Quando não está vidrada
na telinha da televisão, assistir uma novela. Nós fomos ali para visitar, para conversar e tudo mais, e as pessoas não estão nem aí. Jesus muitas vezes está entrando no nosso bairro, nós não estamos dando pelotas para ele. Nós não estamos ligando para esse encontro de fraternidade, esse encontro de luz que nós podemos ter. Lamentavelmente, meus irmãos, alguns de nós, ao chegarmos no mundo espiritual, nós vamos lamentar as diversas oportunidades que tivemos de encontrar Jesus, de estar com Jesus, de aprender com Jesus, e não aprendemos. A gente que faz palestra nas várias casas espíritas, a coisa mais comum hoje é você estar fazendo a palestra e a pessoa está lá no celular, trocando mensagem, está lá, sabe? É lamentável, porque alguma vez eu já fiz isso, de pedir, né? Olha, se alguém não estiver interessado na minha palestra, por favor, fica lá fora. Né? Fica lá fora, melhor. Não vai atrapalhar ninguém, não vai trazer problema para ninguém, porque normalmente quando alguém está digitando, o outro está ali, o outro curioso, está esticando o pescoço, então está atrapalhando a vida do outro também. E aí, meus irmãos, quando entrarmos no mundo espiritual, muitos de nós vamos lamentar essas oportunidades que tivemos e desperdiçamos. Depois nós temos aqui a casa de Zaqueu. Chegamos na casa de Zaqueu. Zaqueu está em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Jesus levou para Zaqueu a salvação, porque Zaqueu já era um homem de bem, já era um homem bom, já era um homem que se preocupava com o próximo, já era um homem que tinha sua preocupação com a honestidade. E aí, foi Jesus que se ofereceu para ir à casa dele. Em nenhum outro momento, em nenhuma outra situação, nós vamos ver Jesus, todas as outras, Jesus está sendo convidado. Aqui Jesus se autoconvida, né? Ele se apresenta e fala para ele, né? Que estarei contigo, né? Cearei contigo. Então, lembrar que Zaqueu, pelo fato de ser um homem muito rico, ele recebia inúmeras visitas ilustres, mas nunca receberia uma visita como a de Jesus. Raríssimo de nós, né? Com certeza teríamos essa oportunidade. Mas então, naquele dia, naquele momento, Zaqueu estava recebendo a sua salvação, como ele mesmo vai nos afirmar depois, né? Então devemos receber Jesus, mas para isso nós precisamos nos arrepender. E conforme está em Atos, capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ou seja, quando nós conseguimos ter uma crença firme, vigorosa, latente, aquela crença que não vacila, aquela fé que Kardec nos fala, que a fé é raciocinada, então nós vamos ter a oportunidade de vivenciar os ensinamentos de Jesus com mais profundidade, com mais clareza. A lição vai entrar em nossos corações, nós vamos nos apegar a essa mensagem mais profunda. Esse aqui é o texto que nós colocamos só para a gente ter a beleza dele, né? Jesus, tendo entrado em Jericó, vamos lembrar aqui, meus irmãos, Jericó, depois de Jerusalém, era a cidade mais importante. Era a cidade, é considerada hoje, até hoje ainda, né, a cidade mais antiga do mundo. Ela tem uma idade de aproximadamente 7.000 anos antes do Cristo. Então, para vocês terem uma ideia da importância dessa cidade. Então, Jericó era onde havia um grande comércio. Ela estava próximo do rio. E aí, agora falando um pouquinho de arquitetura, de urbanismo, é baseado na cidade de Jericó, que praticamente todas as cidades do mundo foram construídas. Pode observar, todas as cidades começaram na margem do rio. Né? É interessante isso. E Jericó foi construída à margem do Rio Jordão. Havia
a facilidade para fazer a retirada da água, né? Então havia muita plantação, muitas tamareiras, muitas árvores frutíferas, muitas palmeiras. Era considerado também a cidade das palmeiras, né? Então Jericó era uma cidade muito importante. E Zaqueu, atentem para isso, Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou seja, ele era o coletor maior que tinha, era o coletor dos coletores, era ele que definia quem é que ia fazer a coleta dos tributos. Ele sabendo que Jesus, muita gente conhece ela como a figueira, era chamada figueira doida, né? A figueira brava. Então ela produz frutos, mas um fruto de péssima qualidade. As folhas dela são muito ásperas e ainda tem a possibilidade de machucar bastante. E Zaqueu teve a coragem de subir nela, né? Ele foi lá tal, e quando Jesus fala com ele, desce, que eu vou cear da tua casa, ele deve ter ficado muito feliz, né? Então, o povo da época, daquela região, caíram de pau em cima dele, porque, afinal de contas, era um cobrador de impostos, era um homem execrado pela comunidade, pela sociedade. Então, como é que Jesus estaria entrando? E quando Jesus diz, né, esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido, conforme está em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Então, meus irmãos, Zaqueu, ele vai vencer essas intrigas todas, a problemática toda, sabe, como nós colocamos na abertura. Ele deixa para nós a lição de que quando a gente vai buscar Jesus, a gente tem que enfrentar as dificuldades. Como ele era baixinho, ele subiu. Quando Jesus se oferece para ir à casa dele, ele abre o seu coração, abre a sua casa e recebe a todos. Não recebeu só Jesus, recebeu a todos. É aquele detalhe, né, que eu já ouvi uma vez, mas ele era muito rico, então ele podia. Mas nós podemos também, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós temos, nós podemos fazer também. Zaqueu, meus irmãos, é uma daquelas personagens bíblicas, né? Muito pouco se sabe dele. Além desse momento dele com Jesus, não se tem mais nenhuma notícia, não se tem mais nada, né? Nenhumas páginas mais adiante se fala dele, nem com relação à história dele como publicano em Jericó, não se fala dele. Mas então, segundo os testamentos, meus irmãos, ali, obrigado. Mas então no Novo Testamento, segundo as informações, ele não deixou mais de seguir Jesus, né? Humberto de Campos, colocamos aqui algumas curiosidades acerca de Zaqueu. Humberto de Campos enfatiza que Zaqueu, desde muitos anos antes dele conhecer Jesus, ele já empregava o dinheiro em benefício dos outros. Então, voluntariamente, ele já fazia isso. Ou seja, sem que ninguém desse a ele nenhum tipo de orientação, mas o coração dele já pedia que ele ajudasse os mais pobres, né? Isso está lá no livro Boa Nova, página 149, de autoria do Humberto de Campos. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, página 144 a 149,
ela conta que ele, com frequência, ele ajudava Bartimeu, né? Eu costumo dizer que aparelho eletroeletrônico no centro espírita fica obsedado, né? Não é verdade? Então, a Amélia Rodrigues fala para a gente, meus irmãos, que ele socorria aquele cego Bartimeu. Todo mundo deve se lembrar que ele está lá, não consta no Evangelho. Então, ele acudia aos miseráveis, né? Ele suavizava a dor do próximo, ele tinha já isso. Mais tarde, ele, assistido por Jesus, foi dirigir uma florescente igreja cristã nas terras de Cesareia. Segundo consta, ele foi colocado como bispo por Pedro, para tomar conta da igreja que estava surgindo nas terras de Cesareia. Isso são informações que a Amélia Rodrigues nos fala. Aqui vem uma coisa bem interessante, sabe? Leon Tolstói, ele declara ter ouvido no mundo espiritual. Olha que interessante, hein? No mundo espiritual, numa palestra dele, no mundo espiritual, ele fala da bondade do mestre Galileu. Ele fala da bondade de Jesus. E ele fala: tocou-me para sempre o coração e conquistou-me assim por toda a consumação dos séculos. Ou seja, aquilo que ele ouviu de Jesus, naquele momento, ficou impregnado a sua alma para sempre. Eu não o abandonei jamais, desde aquele dia em que passou por Jericó. Soube acerto da ressurreição que a todos revigorou esperanças, mas não logrei tornar a ver e ouvir o Mestre. Ele só se apresentou depois da ressurreição aos discípulos, homens e mulheres, e aos apóstolos. Então isso está no livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, nas páginas 20 e 21. Quem quiser pesquisar, só buscar lá. E aí tem uma declaração do Afonso Soares, que ele era muito amigo da Ivone Pereira, e ele fez um livro, escreveu um livro chamado Ivone, Heroína Silenciosa. E aí o interessante é que ele dá a informação de que Zaqueu reencarna aqui no Brasil na figura de Bezerra de Menezes. Ou seja, dá para nós notar, meus irmãos, o crescimento ao longo desse século, né, desses espíritos, porque vários deles foram assim. Nós temos a figura, por exemplo, de João, o João Evangelista, né, o João, que vai ter uma reencarnação como Francisco de Assis, aquele jovem que Jesus adorava. Grande parte desses que foram trabalhadores com Jesus tiveram uma ascensão estupenda. O próprio Judas Iscariote, que muita gente ainda execra a sua figura, né? Tanto assim que tem lá na Semana Santa a queima lá do Judas, né? É uma covardia muito grande, porque ele já ascendeu aos patamares mais altos da espiritualidade. Numa das suas últimas encarnações, ele veio como Joana d'Arc, para dar exemplo do amor ao Cristo. E apenas com 21 anos de idade, ela foi executada, né? Ela foi queimada viva. Então, demonstrando ali todo o amor que ela tinha por Jesus. Aqui, meus irmãos, a gente salta um pouquinho e vamos lá para a casa do cenáculo. Lucas, capítulo 22, versículos 10 a 14. Aqui é muito interessante, meu irmão. Por quê? É quando Jesus leva a comunhão, coisa que está faltando entre os cristãos de hoje. Grande parte dos cristãos hoje estão todos separados. Está cada um cuidando das suas vidas, cada um cuidando dos seus interesses. Várias igrejas estão mais preocupadas em satisfazer as suas necessidades, as necessidades daquelas pessoas que compõem com ele, do que melhorar a vida para que as pessoas se aproximem de Jesus, se aproximem de Deus. E aqui nós vamos ver que essa casa, ela pertencia a João Marcos, o evangelista Marcos, tá bom?
Jesus mandou os seus discípulos procurar um homem carregando água. Fato raro na época, porque carregar água era coisa de mulher, fazia parte da cultura da sua época. E aí Jesus vai encontrar, os homens vão encontrar, os discípulos, né, vão encontrar e vão cear na casa de João Marcos, que depois vai se tornar, né, o evangelista Marcos. Então, quando nós oferecemos o que há de melhor em nós para Jesus, a nossa vida se enche da comunhão, da presença do Cristo, da presença de Deus. Fica tudo muito mais fácil, fica tudo mais saudável, muito mais. Nós temos uma sensação de proximidade com Deus muito mais atuante. Nós nos sentimos mais fortalecidos. E claro, na medida que nós subimos os patamares, nós nos afastamos daqueles espíritos que são das trevas, aqueles espíritos que querem nos atormentar, aqueles espíritos que querem fazer com que nós soframos, que não cresçamos. Então, há uma grande vantagem em nos enchermos nessa comunhão com Cristo. É assim que nós vamos ver que nessa casa do cenáculo aconteceu. Depois, meus irmãos, temos a casa de Caifás. Nesse lugar é onde Jesus foi levado, né? Jesus não foi lá porque ele quis, não foi lá voluntariamente, né? Jesus foi levado lá para ser julgado. Foi uma dessas baitas situações clamorosas que a gente vê na nossa sociedade, quando os poderosos se armam, quando os poderosos se ajeitam para cumprir com seus interesses. Uma vez que havia tribunais, as decisões religiosas deveriam ser todas tomadas no templo, mas eles levam, né, Jesus para a casa de Caifás, porque lá já se encontravam todos os sacerdotes para incriminar Jesus, para julgar e condenar. Ou seja, estava tudo armado, não havia como Jesus escapar dessa. E aí, claro que esses sacerdotes devem estar perambulando aí pelas regiões umbralinas, regiões infernais, regiões abismais, né? Muitos deles. Alguns conseguiram se reabilitar, alguns conseguiram se levantar, mas muitos deles ainda estão sofrendo as consequências dos males que causaram, para cumprir interesses, para vivenciar aquilo que era mais interessante para eles. E aí, meus irmãos, nós vamos ver quantas vezes, vamos analisar aqui, quantas vezes as nossas casas julgamos irmãos e irmãs sem perceber que Jesus está conosco. Quantas e quantas vezes nós fazemos julgamentos nas nossas casas, das pessoas que estão à nossa volta. Algumas vezes companheiros na casa espírita, companheiros de trabalho, nós julgamos todos, nós temos uma facilidade tremenda de julgar, mas Jesus em todos os momentos nos afirma da importância do julgamento, né? Dizendo que com a mesma medida que medirmos, seremos medidos, né? E que cabe a Deus o julgamento, não a nós. A Deus cabe o julgamento. Então, meus irmãos, nas nossas conversas com os companheiros da casa, conversas com os companheiros da família, conversas com os companheiros de trabalho, né? Quantas e quantas vezes nós estamos julgando alguém? Da mesma maneira que tem todo um simbolismo aí, tem todo um simbolismo de Jesus ter sido julgado na casa de Caifás, porque Caifás era o personagem mais importante da religiosidade judaica daquela época. Então, meus irmãos, a observação: não deixemos que a nossa casa se torne um lugar de julgamento. A gente vai mais adiante aqui, meus irmãos, falamos da casa em Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 a 20. Olha só que interessante também. É aqui, meus irmãos, que nós vamos ter a questão da visão espiritual. É quando Jesus leva
e mostra que nós precisamos utilizar da nossa visão espiritual. Grande parte de nós não somos muito adeptos a essa observação, porque ela nos traz responsabilidade, e muitos de nós queremos fugir disso, né? Quantas e quantas vezes a gente ouve, né? Não dá para tirar a minha mediunidade, né? Não dá para eliminar, não dá para protelar o meu mandato mediúnico para daqui mais 10 anos ou para a próxima encarnação, não é verdade? Então vejamos aqui, nesse momento, meus irmãos, nós vamos ver que 2 discípulos estavam caminhando e Jesus se aproxima deles e começa e continua caminhando com eles, a caminho de Emaús, né? Tem até um livro espetacular, A Caminho de Emaús. Então Jesus vai falando para ele, vai dando os ensinamentos, e Jesus não é reconhecido, mas quando chega na casa, né, eles são convidados, Jesus é convidado a continuar com eles, e naquela casa Jesus continua ministrando a palavra aos corações daqueles homens, fazendo com que eles se tornassem mais fortalecidos. Mas somente na hora que Jesus partiu o pão é que Jesus foi reconhecido. Porque deveria ser uma maneira muito particular, né, de partir o pão. Porque é toda uma tradição dos judeus a partilha do pão. Normalmente é o patriarca, normalmente é o mais velho, né, que tira a primeira lasca de pão, depois ele passa para os outros, né, e aquele pão vai circulando. Então, naquele momento é que eles reconheceram que ali estava Jesus. Jesus quer abrir os olhos espirituais e mostrar para cada um de nós, né, que Ele está aqui conosco, que a nossa família está sendo amparada, protegida, guiada por Ele. Quando a gente lê lá na pergunta 459, né, interfere os espíritos em nossos pensamentos, tá? Normalmente nós pensamos em quem? Nos espíritos mesquinhos, nos espíritos atrasados, nos espíritos, naquele espírito de porco mesmo, né? Naqueles mais atrasados. Mas nós temos que lembrar que na pergunta 459 também está embutido que nós recebemos mensagem do alto. Nós podemos receber mensagem direta de Jesus, mas a gente não dá conta disso. A gente talvez alguns de nós não queremos nem aprender isso, meus irmãos, porque dá responsabilidade. A gente recebe essa informação e a gente se sente, de uma certa maneira, até constrangido a agir de uma outra maneira. Depois, a última aqui, nós temos a casa dos discípulos. Está em João capítulo 20, versículos de 19 a 23 e depois de 26 a 29. Veja se não parece um pouco com a vida da gente. Vamos lá. Jesus levou a fé. A fé, meus irmãos, que está faltando a grande parte de nós que somos trabalhadores. Muitos de nós, no momento mais firme, né, no momento mais decisivo que nós temos que mostrar a nossa fé, nós recuamos. Esse momento da pandemia, por exemplo, né? Observem bem, quanto de nós, meus irmãos, estamos vacilando na nossa fé, estamos temerosos, estamos com muito medo, estamos apavorados mesmo com tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, é muito comum no dia de hoje, meus irmãos, que nós nos apavoremos diante dessas informações, diante dessas notícias e tudo mais, né? Então é importante aqui lembrar que após a ressurreição de Jesus, seus discípulos se trancaram em uma casa com medo de serem condenados também. Estavam desiludidos e sem fé. Essa pandemia tem causado isso.
por conta da nossa necessidade de nos ficarmos isolados dentro dos nossos ambientes domésticos, apavorados com tudo que chega, né? Tem até alguma brincadeira na televisão, né? O camarada pegando o álcool em gel, espalhando em cima da pizza, né? Tudo, né? Em cima da pizza mesmo, em cima de tudo que vai tudo está chegando. Claro que é um exagero, mas tem muitas pessoas que estão muito temerosas. Meus irmãos, só vai desencarnar aquele que tiver de desencarnar. Nós espíritas precisamos clarear isso na nossa mente. Só vai ficar contaminado com a Covid aquele que tiver na sua linha provacional. Está lá na pergunta 258 em diante. Escolhas que nós fazemos. E uma vez feita a escolha, meu irmão, não tem como. A gente vai ter que vivenciar aquilo, vai ter que passar por aquilo. Aí alguém vai falar, mas eu posso ter já melhorado. Sim, aí vai ter um alívio, vai ter um refresco. Mas se você tiver de passar, você vai ter que passar, não tem como. As pessoas precisam compreender isso, que acima de tudo está Deus nos amparando. Então nada de desilusão, nada de falta de fé, nada de vacilos, principalmente quando nós temos trabalhos. Calculem bem, meus irmãos, a festa que os nossos irmãos nas regiões infernais, nas regiões umbralinas, nas regiões abismais estão fazendo, com as casas espíritas fechadas, com os templos fechados. E um detalhe, as pessoas não sabem orar fora do centro, fora da igreja, fora do templo. Muitas pessoas não sabem orar se não tiver alguém lá na frente. Muitas pessoas só sabem fazer a segunda parte do Pai Nosso, a segunda parte da Ave Maria. É verdade, gente. É a nossa situação. Então, vai aqui o meu pode ser considerado meu desabafo, mas é a nossa necessidade hoje. Nós, espíritas, precisamos ter um pouco mais de compreensão com relação a isso. Vejamos mais outro ponto aqui, olha só. Jesus apareceu 2 vezes, mesmo com as portas trancadas. Mesmo com as portas trancadas, 2 vezes, hein? Foi necessário. Depois que eles acreditaram na ressurreição, teve até um que pediu, deixa eu tocar na sua ferida, né? E Jesus estende a mão. E Jesus provavelmente deve ter levantado a túnica para que visse que a marca da lança. Então, muitos de nós estamos ainda pedindo isso, gente. Estamos pedindo as marcas das mãos e dos pés do Cristo e onde ele foi lancetado. Muitos de nós ainda não conseguimos compreender e nós não saímos dessa situação. Não assumimos a nossa responsabilidade. Então, mesmo em casa, com as portas trancadas, sofrendo dificuldades, Jesus entra no nosso ambiente, desde que nós abramos o nosso coração. É a partir daí que a gente vai poder desenvolver isso. É a partir da fé que nós vamos poder compreender que Jesus está conosco. Então, meus irmãos, Jesus está conosco mesmo que as portas estejam fechadas. Mesmo que as portas estejam fechadas. E aí no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus quer entrar em sua vida, em seu lar. Seja o que for que sua família estiver, ou você estiver precisando, a partir do momento que Jesus entra, tudo pode ser transformado. Mas olha bem, é necessário que a gente creia, mas que a gente trabalhe. Jesus não vai dar nada de graça para nós, não. Mas Ele vai nos auxiliar para que nós possamos nos esforçar. O que acontece quando Jesus entra em nossas casas? Olha só que lindo que nós copiamos. Não é nosso não, viu? Nós copiamos mesmo. Se houver tristeza, Jesus leva alegria. Se alguém estiver doente, Jesus leva a cura. Se houver dificuldades, Jesus leva a restauração. Se estiver em pecado, Jesus leva o perdão. Se estiver cansado, Jesus leva a bênção.
Se houver morte, Jesus leva a vida, porque é necessário que a gente continue trabalhando. Nós podemos, meus irmãos, escapar 1000 vezes da morte, mas da vida nunca, porque nós só temos uma vida, e essa vida vai continuar aqui e acolá. Se não tiver esperança, Jesus leva a palavra. Se estiver perdido, Jesus leva a salvação. Se houver barreiras, Jesus leva a comunhão. Se houver injúrias, Jesus já foi julgado para nos dar justiça. Se não consegue ver uma saída, Jesus leva a visão espiritual. Porque nós estamos aqui hoje vivenciando uma experiência passageira. Daqui a pouco nós não precisaremos mais dessa veste de carne, e a gente vai continuar crescendo. E assim, meus irmãos, encerrando ali, se estiver desacreditado, Jesus leva a fé, mas nós precisamos desenvolvê-la dentro de nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine e nos dê a força que necessitamos para nós continuarmos a nossa luta. Que a luta seja renhida, mas que seja de muita paz para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Carlão, por esse estudo, como sempre, aprofundado, que já é peculiar seu, já é próprio das suas pesquisas. Eu agradeço muito a sua presença, a contribuição que você tem dado à nossa casa. Nós, antes de finalizarmos essa primeira parte para passarmos para o passo, queremos lembrar que dia 18 está chegando, hein, gente? Dia 18 é o nosso almoço aqui na casa. Menu cassoulet, que é feijoada francesa, acompanhamento do arroz e farofa de couve, R$15 o convite, com direito à sobremesa e refrigerante à parte. Quem comprar 5 convites tem direito ao refrigerante de 2 litros. Lembrando a vocês que não vai ser almoço presencial, vai ser, nós vamos entregar os marmitex aqui embaixo, aqui na recepção, porque não estamos podendo fazer ainda, evitando aglomerações. Mas quem quiser comprar convite, ainda está aqui na secretaria, pode ver com o Felipe hoje. E então dia 18, de meio-dia às 14 horas, ok? A feijoada francesa, sem aquelas coisas pesadas, da feijoada, que me dá de coisa, cara? Da feijoada tradicional, com as coisas de porco, mas uma coisa bem light, bem leve, na casa espírita, e a gente, com certeza, vai ser feito muito carinho pela equipe da cozinha, que a Laurete está comandando, e não deixem de comparecer, porque a casa vive desses eventos para se sustentar, além das mensalidades, é óbvio, mas são esses eventos que funcionam para que a gente possa realizar alguma coisa na casa. Mais algum aviso, Felipe? Não, tranquilo? Domingo aqui mesmo, você lembra? Solange, que está lá atrás, não percam a palestra da Solange, trabalhadora aqui da casa também. E nós vamos então encerrar essa primeira parte, passando para o passe. Lembrando antes, eu estava lá atrás pensando, quando o Carlão estava falando essa questão da gente ter um pouco mais de fé. Aliás, uma das nossas primeiras palestras, que nós fizemos aqui em dupla, logo quando começou a pandemia, foi exatamente a escolha das provas, a gente falando disso, de que nada que está acontecendo, ninguém está desencarnando enganado, ninguém está passando por aquilo que já não estava escrito ou previsto, porque Deus está no controle de tudo. Então nós queremos agradecer a Ele, inclusive, essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite de quarta-feira. Queremos encerrar essa primeira parte com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, nós pedimos permissão para dar por encerrada a primeira parte, nos dirigimos à sala de paz. Os passistas